Pessoal, então vamos começar a estudar a multiplicação de matrizes, né? Diferentemente da soma, para que você possa somar ou subtrair duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. Então, uma matriz 3 por 2, você só consegue somar ou subtrair com uma matriz 3 por 2. Uma 4 por 4, você só consegue somar e subtrair por uma 4 por 4. Na multiplicação de matrizes, a condição para que essa operação possa acontecer, ela é um pouquinho diferente, é um pouco mais complicada. Então eu vou considerar aqui, ó, duas matrizes A e B. Então eu vou pegar aqui a matriz A vezes a matriz B. E o resultado disso vai me fornecer uma matriz C. Então, primeiramente, a gente vai considerar aqui essa matriz A, que ela tem M linhas e N colunas. Lembrando que o primeiro índice aqui indica a posição da linha e esse segundo índice aqui, ó, indica a posição da coluna. E vamos considerar que a matriz B seja uma matriz P por Q. Então, tenha P linhas e Q colunas. Qual é a condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas? Qual é a condição? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, esse aqui é o número de colunas da primeira. E esse aqui é o número de linhas da segunda. Para que essas duas matrizes possam ser multiplicadas, esses dois elementos aqui, ó, precisam ser iguais. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado, ela vai ter M linhas e Q colunas. Então, a matriz resultado vai ter o número de linhas da A e o número de colunas da B. É assim que funciona. Então, vamos escrever isso, ó. Então, olha só. Então, a condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas é que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso aqui, ó, peguei como exemplo uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 4. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso multiplicar essas duas matrizes e a matriz resultado vai ser uma matriz 3 por 4. Tá? Além disso, aqui, ó, peguei uma matriz C 3 por 2 e uma matriz D 3 por 3. Note que o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, eu não posso multiplicar essas duas matrizes. Ok? Perfeito? Entendida essa condição, agora a gente vai verificar como que a gente multiplica essas duas matrizes. Então, vamos considerar essas duas matrizes aqui, A e B. Note que essas duas matrizes, elas possuem duas linhas e duas colunas. E aí, como é que a gente faz para multiplicar essas duas matrizes? Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos fazer A vezes B. Será que é possível multiplicar A vezes B? Bom, pela nossa definição, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então eu posso multiplicar A vezes B e a matriz resultado vai ser 2 por 2. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui as minhas duas matrizes. Então tenho aqui 2 menos 3, 5 e 1. E eu vou multiplicar pela matriz menos 1, 0, 4 e menos 6. Então, como é que vai ser feita essa multiplicação? A multiplicação ela é feita fazendo o seguinte. A gente vai multiplicar linha por coluna. Como assim?
Então, eu já sei que minha matriz resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou destacar aqui em amarelo. Vou começar a multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Sempre a gente vai multiplicar linha por coluna. Como é que a gente faz essa multiplicação? Ó, como eu estou multiplicando a primeira linha pela primeira coluna, o resultado dessa operação, que eu já vou explicar como é que a gente faz, vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, olha só como é que a gente vai fazer essa multiplicação. O primeiro elemento aqui dessa linha, a gente vai multiplicar com o primeiro elemento dessa coluna. Então, vou escrever aqui, ó, 2 vezes menos 1. Aí, o segundo elemento dessa linha, eu vou multiplicar com o segundo elemento dessa coluna. Então, menos 3, que é o sinalzinho que é desse meu elemento da linha, multiplicado por 4. Então, olha só. Primeiro elemento da linha com primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. Isso aqui vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Próximo passo agora. Vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, o mesmo procedimento. Primeira linha com segunda coluna vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Vai estar aqui, nessa região. Como que eu vou fazer? Multiplico o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Multiplico o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Vamos escrever, ó. 2 vezes 0 menos 3 vezes quanto? Vezes menos 6. Certo? Coloquei o parênteses porque o sinal ali é negativo. Agora vamos lá, vamos para a segunda linha agora. Então, a segunda linha eu vou multiplicar pela primeira coluna. Então, vai me fornecer o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Mesmo procedimento. Primeiro elemento eu multiplico com o primeiro elemento, segundo elemento multiplico com o segundo elemento. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes menos 1. Ó, o sinalzinho desse 1 aqui é mais. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 1 vezes 4. Tá aí, ó. E, por fim, segunda linha, segunda coluna. Então, vai ficar 5 vezes 0, primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, mais 1 vezes menos 6. Então, o sinalzinho que você vai colocar aqui no meio, ó, vai depender do sinal que tem no elemento da linha. Ó. Como aqui era menos 3, que eu estou multiplicando, eu coloquei menos 3. O 1 aqui é positivo, então coloquei mais. E aí a gente vai operar com essas expressões numéricas aqui dentro do parênteses. Lembrando que eu tenho que resolver sempre primeiro as multiplicações. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 4, menos 12. Vamos lá. 2 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes menos 6 dá mais 18, porque menos com menos dá mais. 5 vezes menos 1 dá menos 5. E 1 vezes 4 dá 4 positivo. 5 vezes 0 dá 0. E 1 vezes menos 6 dá menos 6. Então, vamos operar aqui para ver quanto é que vai dar a minha matriz resultado. Então, menos 2 com menos 12 dá menos 14. 0 mais 18
dá 18. Menos 5 com mais 4 dá menos 1. E 0 com menos 6 dá menos 6. Então, isso aqui é A vezes B. Esse é o resultado de A vezes B. Ok? Então, a gente fez aqui A vezes B, deu essa matriz. Agora, vamos fazer B vezes A. Primeiro, a gente precisa verificar se essas duas matrizes podem ser multiplicadas. Então, agora, a nossa primeira matriz que a gente vai multiplicar é a matriz B. Então, o número de colunas da B é igual ao número de linhas da A. Então, eu posso multiplicar essas duas matrizes. Só que agora elas estão com a ordem trocada. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1, 0, 4 e menos 6. E vou colocar a matriz A aqui, ó, que é 2, menos 3, 5 e 1. Então, vamos usar o mesmo procedimento. Vamos começar aqui. Primeira linha. Eu vou multiplicar pela primeira coluna. E vai me fornecer o elemento da matriz produto que está na primeira linha, primeira coluna. Então, primeiro elemento daqui eu vou multiplicar com o primeiro elemento daqui. Então, eu vou ter menos 1 vezes 2. Próximo, 0 vezes 5. Então, vou colocar aqui um mais, poderia ser um menos, tanto faz, porque vai dar 0 resultado. Então, mais 0 vezes 5. Primeira linha agora, segunda coluna. Aqui, ó. Então, primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Vai ficar menos 1 multiplicado por menos 3. 0 vezes 1. Mais 0 vezes 1. Aí vamos lá, vamos para a segunda linha agora. Primeira coluna. Então vai fornecer o elemento que está na segunda linha. Primeira coluna. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2 menos 6 vezes 5. Ó, 4 vezes 2, primeiro elemento da linha com primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. Mesma coisa aqui, ó, 4 vezes menos 3, menos 6 vezes 1. Fechei. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer de cabeça, ó. Resultado. Vai dar uma matriz 2 por 2. Vou fazer meio apertadinho aqui, ó. Vamos lá. Essa conta, quanto é que dá? Aqui dá 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Aqui também 0, porque 0 vezes 1 é 0. Então o resultado aqui fica 3 positivo. 4 vezes 2 dá 8. Menos 6 vezes 5 dá menos 30. 8 com menos 30 dá menos 22. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Menos 12 com menos 6 dá menos 18. Está aqui a minha matriz, ó. B vezes A, que é menos 2, 3, menos 22 e menos 18. Note que ela não deu a mesma matriz que a A vezes B. Então, duas conclusões que a gente chega, né, disso aqui. Primeiro,
A vezes B, se eu tenho duas matrizes, A vezes B, em geral, ela é diferente de B vezes A. E digo mais, às vezes você pode fazer A vezes B e não dá para fazer B vezes A. Né? Se você olhar aqui, ó, no primeiro exemplo que eu fiz, ó, A vezes B, eu consigo multiplicar. Agora, se eu fizer aqui, ó, B, que é uma matriz 2 por 4, e multiplicar pela A, que é 3 por 2, ó, já nem consigo multiplicar essas duas, porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então eu não consigo fazer essa multiplicação aqui. E se der para fazer, que é o caso aqui do meu exemplo que eu expliquei, né, eu consigo fazer tanto A vezes B como B vezes A. Eu consegui fazer, mas os resultados deram diferentes. Então, quando isso acontece, a gente não pode garantir, como nos números reais, por exemplo, que A vezes B é igual a B vezes A, nos números reais. Nas matrizes isso não acontece. Então, isso aqui é bem importante a gente destacar, tá? Beleza? Então, por que eu falo que multiplicação de matriz é um pouquinho mais complicado? Porque, em geral, a gente pensa em fazer o quê? Ah, vou fazer multiplicação de matrizes. A gente pensa, tipo, na soma. Porque na soma a gente vai somar os correspondentes. Então, eu somo o primeiro elemento daqui com o primeiro elemento daqui. Eu somo o segundo elemento daqui com o segundo elemento daqui. Na multiplicação de matriz não basta você fazer 2 vezes menos 1. Aí colocar aqui menos 2. Menos 3 vezes 0 e colocar aqui 0. 5 vezes 4, 20. E 1 vezes menos 6, menos 6. Não é assim. Para multiplicar duas matrizes, a gente multiplica linha por coluna. Tá? Então, o processo de multiplicação ele é diferente. O que nos leva a uma outra situação. Tá? Então, eu vou pegar a minha matriz A, que a gente já sabe qual que é. Então, imagine aqui a seguinte situação. Se eu pegar a minha matriz A, que é isso aqui, ó. 2 menos 3, 5 e 1. 2 menos 3, 5 e 1. Aí eu peço para você calcular A elevado ao quadrado. Aí a primeira coisa que vocês costumam fazer é o seguinte, muito fácil. Eu vou pegar cada elemento da matriz e elevar ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado 4, menos 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25 e 1 ao quadrado 1. Pronto, achei a matriz ao quadrado. Errado. Por que é errado? Porque a gente sabe que A ao quadrado, na verdade, é você multiplicar a matriz A vezes a matriz A. Então, a gente vai ter que seguir o procedimento da multiplicação entre duas matrizes. Então, quando eu faço A ao quadrado, eu vou ter que pegar a minha matriz A, que é 2 menos 3, 5 e 1, e multiplicar pela mesma matriz. 2 menos 3, 5 e 1. E aí eu vou usar o mesmo procedimento da multiplicação. Vou fazer o quê? Linha vezes coluna. Então vamos lá. Ó. Primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Já vamos fazer a multiplicação direta. Ó. 2 vezes 2, 4. Agora, segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Nota aqui os sinaizinhos, tá? Menos com mais dá menos, 3 vezes 5, 15. Então vai ficar menos 15. Agora, segunda linha com... Perdão. Primeira linha com segunda coluna. Então vamos lá. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Está aqui, ó. Agora vamos aqui embaixo, ó. Segunda linha, primeira coluna.
5 vezes 2, 10. 1 vezes 5, dá 5. Mais 5, né? Regrinha de sinal dá mais. Segunda linha, segunda coluna. 5 vezes menos 3, dá menos 15. E 1 vezes 1, positivo, mais com mais dá mais, então fica mais 1. Qual que é o resultado de A ao quadrado? Ó? Se a gente for fazer aqui, ó. Quem que vai ser minha matriz A ao quadrado? Vai ser menos 11, menos 9, 15 e menos 14. Então não tem nada a ver elevar cada elemento ao quadrado. Olha, se a gente for usar daquela ideia, ó, 2 ao quadrado, 4. Já está errado. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Então estaria errado aqui também. 5 ao quadrado, 25 e 1 ao quadrado é 1. Então você não pode fazer isso de elevar cada elemento ao quadrado. A mesma coisa se você for fazer A ao cubo, por exemplo. Você vai ter que fazer A ao quadrado e aí o resultado de A ao quadrado você vai multiplicar mais uma vez por A. Tá? Então fiquem atentos a essas situações aqui. Então, para fazer a potência com matrizes, eu tenho que usar da definição. A ao quadrado é A vezes A, e aí aplicar a multiplicação de matrizes que nem a gente viu. Então, vamos considerar aqui dois exemplos agora, um pouquinho diferentes. Vamos pegar aqui uma matriz C, que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, vou colocar aqui, ó, 1, menos 2, menos 2, 4, 3 e 1. E vamos multiplicar por uma matriz D, que é assim, ó. 1, 5, 0, menos 1, menos 2, 1, 0, 4, 2. Tá, primeiro, posso fazer C vezes D? Então, se você anotar aqui, essa matriz é uma matriz 2 por 3, e essa aqui é uma matriz 3 por 3. Então, se eu multiplicar C por D, eu posso, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Agora, eu posso fazer D por C, multiplicar D por C? Não, porque o número de colunas da primeira, né, se considerar D agora, é diferente do número de linhas da segunda. Então, não existe a multiplicação de D por C. Então, vamos fazer aqui C vezes D. Vamos ver como é que fica a nossa multiplicação. Bom, qual que vai ser a matriz resultado? A matriz resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Então vai ter 2 linhas e 3 colunas. Vai ser uma matriz resultado igual a C aqui, ó. Igual eu digo na ordem, não os mesmos elementos. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. O mesmo procedimento, vou multiplicar linha por coluna. Então eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Note que agora, né, no exemplo anterior que eu dei, você só tinha 2 elementos para serem multiplicados. Né? Mas aqui vai seguir o mesmo raciocínio. Primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Mesmo raciocínio. Isso vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então vamos fazer isso. Vamos fazer já a multiplicação direta. Ó. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, porque menos com menos é mais. Menos 2 vezes 0 dá 0. Vou colocar aqui mais 0 só para a gente lembrar desse resultado. Aí vou pegar primeira linha, segunda coluna. Essa operação aqui entre essa linha e essa coluna vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então vamos lá. 1 vezes 5. 5. Menos 2 vezes menos 2. Fica mais 4, porque menos com menos é mais.
E menos 2 vezes 4 positivo fica menos 8. Agora, primeira linha, terceira coluna. Mesmo raciocínio, vamos lá. 1 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E menos 2 vezes mais 2 fica menos 4, porque menos com mais é menos. Agora vamos lá, vamos pegar aqui, ó, segunda linha com a primeira coluna. Lembre, ó, vou multiplicar primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna e terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Vamos ver como é que fica. 4 vezes 1 dá 4. Ó, 3 vezes menos 1. Então, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3. Um vezes 0 dá 0. Vamos lá agora. Segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 5, 20. Positivo, né? Mais com mais dá mais. Ó, mais com menos. Menos, vou colocar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais com mais dá mais. 1 vezes 4, 4. Segunda linha, terceira coluna. 4 vezes 0 dá 0. Mais com mais dá mais. 3 vezes 1 dá 3. Mais com mais dá mais. 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Aí a gente faz as continhas de mais e menos. Ó. 1 mais 2 mais 0 dá 3. 5 mais 4, 9 com menos 8 dá 1. 0 com menos 2 com menos 4 dá menos 6. 4 menos 3 dá 1. 20 com 4 dá 24. 24 menos 6 dá 18 positivo. E 3 com mais 2, 5. Então essa aqui é minha matriz produto. Note que ela deu de que ordem? Ó? Ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, que é justamente a quantidade de linhas da primeira matriz com a quantidade de colunas da segunda matriz.